Oi, gente! Podcast Mulher Entende Mulher de volta. Hoje pra gente falar sobre algo que eu acho que vocês só lembram no verão. E olha lá, viu? Vamos falar de vitamina D. Quem tá com a vitamina D em dia aí em casa, hein? Quero saber. E pra tirar todas as dúvidas com a gente, tá aqui comigo hoje a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem, e você, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao podcast Mulher Entende Mulher. A gente já tá se encaminhando pro inverno, né, doutora? O outono tá aí, o solzinho malemar, né? Tem dias que chove, tem dias que ele aparece meio encoberto, tem dias que ele brilha mais. Mas me conta, a fonte da vitamina D é o sol mesmo ou tem outros jeitinhos da vitamina D aparecer? A fonte principal da vitamina D é o sol. Então, a gente depende da exposição solar para transformar a vitamina D em ativa. Por quê? A vitamina D, ela tem esse nome de vitamina, mas ela também é um hormônio. E ele fica de uma forma pré-pronta, vamos colocar assim, na nossa pele. E aí vem o sol, é um éster, é um pedacinho de colesterol. Aí vem o sol... Me fala em colesterol, que ai meu Deus, já lembro os exames, doutora. Aí vem o sol, ativa esse éster de colesterol, esse pedacinho de colesterol, e ele faz toda uma cascata. Vai pro fígado, depois vai pro rim, e lá no rim é a última ativação dele. E qual é a função dessa vitamina D? A principal função dela é a absorção de cálcio. Então, ela faz uma absorção de cálcio tanto no rim quanto no intestino e ajuda o cálcio a entrar no nosso corpo. Puxa vida, né? Então, assim, a vitamina D, tem muita gente que fala, é só pra pele, né? Tá com aquele bronzeado bonito, né? Com a vitamina D. Nada, vai pra interno mesmo, né? Vai lá pro rim, né? Por exemplo. É muito interessante que ela é capaz de regular vários hormônios. Então, ela regula um outro hormônio, chama paratormônio, um hormônio que regula o cálcio. Tem até umas glândulas aqui atrás da tiroide, porque a gente imagina que no pescoço só tem a tiroide. Mas não, tem a paratiroide também. Então, a vitamina D, ela é muito importante. E lembrar que ela é lipossolúvel, ou seja, ela tem uma afinidade pela gordura. Então, ela estoca. A gente consegue fazer estoque. Por exemplo, só pra gente pensar. A vitamina C, ela é hidrossolúvel. Então, se eu tomar muita vitamina C, o excesso vai sair no xixi. Agora, entendi. a vitamina D, não. Ela fica lá armazenada. Retida, né? Isso. Você faz assim, digamos que guardando uma vitamina ali pra futuramente, se faltar alguma vitamina, fica guardada ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mesmo, Raquel. É como Então, estoque. Tanto é que quando o médico prescreve vitamina D, ele pode prescrever, por exemplo, uma vez na semana. Entendi. Por isso, por essa capacidade dela de ficar estocada. Então, posso usar uma vez por semana. E, muitas vezes, o que acontece? A gente faz um estoque no verão. No verão, a gente chega nos níveis mais altos, fisiológico mesmo, sem tomar remédio, vamos pensar. Vai pra praia, curtir aquele sol maravilhoso. Já vou perguntar do protetor, hein? Vai pra praia, então. E aí, você deixa uma vitamina D mais alta, mas no inverno, naturalmente, a gente não se expõe tanto ao sol e esses níveis vão lentamente caindo. Entendi. Agora, protetor solar, vitamina D e sol. Como é que funciona, doutora? Porque assim, eu já vi, doutora Lívia, o pessoal falar, não, fica 15 minutinhos sem passar protetor, vai pra praia, toma aquele sol, depois você começa a passar embaixo do guarda-sol. É certo, é errado, é fato, é mito? Existe uma briga, vamos falar assim, né? Entre a endócrino e a dermato. A dermato vai falar pra você, passa protetor solar bastante. Mas fato é que antigamente tinham realmente alguns estudos que falavam que o protetor atrapalhava muito a metabolização da vitamina D. Mas hoje em dia não. Hoje em dia já tem estudos mais modernos mostrando que existe uma diminuição dessa metabolização, mas ela não é assim tão importante. E a gente sabe que o protetor solar ele é muito importante, não só para prevenir o envelhecimento, mas também prevenir o câncer de pele, que é cada vez mais comum. Então, a gente recomenda passar o protetor solar desde o início da exposição e ficar lá, né, uns 10 a 15 minutinhos no sol, para que você consiga fazer a vitamina D. Ótimo. Agora, a vitamina D no sol, tem algum horário que ela é mais forte? Digamos assim, o pessoal fala, o horário do sol da manhã é o horário bom, ou finalzinho da tarde, ou será que ela tá no pico do sol?
A vitamina D, a nossa pele metaboliza mais vitamina D no sol do meio-dia. Gente, então, ó, protetor solar, viu? 10 minutinhos. Eu, por exemplo, no meio-dia já fico um pimentão. Então, mas acaba sendo um sol mais perigoso, né? Pra questão do risco de câncer de pele. Então, o que a gente fala? A gente fala que pode tomar de 10 a 15 minutinhos pela manhã mesmo. Tá. Das 8 às 10 horas, né? É mais efetivo, é muito bom também. O mais efetivo seria o sol do meio-dia, mas acaba tendo um risco bastante grande de câncer de pele. Tem que tomar cuidado na balança, né? Porque às vezes você favorece um lado na saúde e depois o outro tá lá embaixo, né? Então tem que pesar direitinho. Agora, quando se fala de sol, né, doutora? A gente tá aí nessa época de outono, inverno. Às vezes eu sinto o sol até forte, sabe? Nessa época do inverno. É um sol mais agressivo também ou não tanto? Assim, eu acho que a questão nessa época do inverno, a gente é exposto. Às vezes tem um sol, mas não com uma frequência boa, né? Como é no verão, né? Isso. Então, assim, os índices de deficiência até de vitamina D são bem maiores no inverno e no outono do que comparado com o verão e a primavera. Então, é um sol que pode fazer vitamina D? Pode, mas você é pouco exposto. Aqui, pensando em São Paulo, vamos pensar em São Paulo. Em São Paulo também tem a questão do nosso trabalho. Normalmente, a gente entra com sol, nem tomou sol, né, de manhã, e sai quando o sol já se pôs. Verdade. Independente se é verão ou se é inverno, muitas vezes a gente não se expõe ao sol. Às vezes só no final de semana, bem pouquinho. Então, a gente tem que tomar cuidado para ter, porque você pode ter essa deficiência também no verão. Já a gente vai falar das deficiências, né? O ficar sem a vitamina D no organismo, né? O que pode causar. Mas aí tem gente que fala, tá frio, tá aquele friozinho gostoso, né? De outono, inverno. Mas eu não tô afim de ficar lá fora na varanda ou no quintal de casa tomando sol. Prefiro ficar dentro de casa com o vidro fechado, por exemplo, né? Por ali, passa o sol, assim, com a vitamina D, ou não? Fica um solzinho de geladeira que nem entra em você direito. Tá sol, mas o vento tá gelado, Pois né? então corta o vento às vezes. Então, o vidro, ele atrapalha muito a metabolização da vitamina D. Então, eu tô tomando sol no carro, quando eu tô indo de um lugar pro outro. Esse tipo de sol não adianta. Tomar sol com vidro, aí não adianta. A metabolização é muito baixa mesmo. Tá, então assim, no carro, em casa com o vidro, não quer dizer nada não, né? Não conta. Ainda mais com isso filme, porque Ainda o mais, carro né? tem isso filme, então nem entra direito, Nem né? entra, não. Aí não vale. Pessoal que pega aquele solzinho na mão, na direção também, não vai valer pro corpo inteiro, né? Isso, é uma área muito pequena. Tá. Tem as áreas também que a gente poderia contar, né? Áreas de exposição. Então, por exemplo, os membros superiores são... representa bem menos que você tomar o sol nas pernas. Porque a perna ela tem uma superfície maior. Olha só, não sabia disso. Então, assim, se pegar na coxa, por exemplo, o sol, bem melhor pra vitamina D pra entrar no corpo. Isso, tem bem mais área de exposição ao sol. Olha então, só. acaba que é mais efetivo, né? Assim como se você tomar sol no corpo inteiro, é muito melhor do que só nos braços, né? Sim. Ou só no rosto. No rosto é pior. Mas no friozinho, botar uma bermuda, um shorts, hein? Ficar com as pernas de fora. Na chuvinha ainda. Às vezes tá com a perna tão clara que cega a pessoa que tá na frente. Você fala, nossa senhora, né? Mas são coisas que a gente vai se adaptando, né? E nem mesmo com blusa, né? Por exemplo, tá frio, tá com blusa, se pegar um solzinho, não entra, Não né? adianta, a gente depende de um raio solar que é o UVB. Então, a pele precisa estar exposta para ter a metabolização da vitamina D. Tá. O ideal, assim, dessa vitamina, como é que você falou? O UVB, raio, né? O raio solar. É quando a gente tá em locais sem poluição. Então, assim, no campo, na praia, porque, por exemplo, em cidades grandes, capitais que estão expostas à poluição, aí não faz muito efeito? Diminui a metabolização também. Então, quando tem muita poluição, o raio UVB, ele não consegue chegar tanto até a gente. Entendi. Não chega até a pele e aí não faz lá a conversão daquele colesterol para vitamina D ativa. Entendi. Então, é um fator que conta bastante também. Até mesmo quem tá na piscina, tomando sol na piscina do prédio ali, mas é uma cidade grande, né? Com a poluição ali, não vai dar muito certo, não. Também pode não dar muito certo mesmo. Tá.
Entendi, perfeito. Agora, nos alimentos, a gente falou muito da questão do sol, mas a vitamina D tem algum alimento que é recomendável, assim, comer, colocar na alimentação, que pode ajudar também, reforçar a vitamina no corpo? Então, Raquel, é o seguinte, aqui no Brasil a gente não tem muitos alimentos enriquecidos com vitamina D. Alguns países que a exposição solar é muito pequena, por exemplo, países nórdicos, lá eles já têm uma regulamentação e os alimentos são enriquecidos. Então, o leite tem vitamina D enriquecido, o pão. Mas aqui no Brasil tem alguns alimentos, mas muito pouquinho. A maioria não é. Então, os alimentos por si só, por exemplo, eu sei que o peixe, que é bem oleoso, ele tem vitamina D, mas muito pouco. Você teria que comer uma quantidade enorme para ter um estoque de vitamina D. Por exemplo, uma sardinha assim não adianta. Uma sardinha... Umas 10 latas de sardinha. Tipo isso, umas 10 latas de sardinha. Lembra que antigamente nossa mãe, bom, pelo menos eu sou dessa época. Vamos lá. Nossa mãe falava assim, fecha o nariz que eu vou te dar um óleo aqui. Aquele óleo de fígado de bacalhau. Sim. Que você ficava fedendo até... A semana inteira, praticamente. Então, ali tinha vitamina D, não era pura vitamina D, a gente não conseguia fazer igual hoje, a gente tem essa pureza de vitamina D, mas era o óleo de fígado de bacalhau que teoricamente teria nos alimentos, principalmente de origem animal. Então, a gente tem a vitamina D de origem animal, que é a D3, e a gente tem a vitamina D de origem vegetal, que é a D2. Vegetal, cogumelos, shiitake, shimeji, mas mesmo assim teria que comer um balde de cogumelo, eu brinco assim, senhora, não acho que não é o ideal. Aí seria mais a suplementação mesmo que seria necessária. Entendi. Então, assim, o sol, querendo ou não, é a melhor fonte, né, pra gente absorver a vitamina D no corpo, né? Isso. Agora, quais são os sintomas, hein, doutora Lívia, que o meu corpo tá sentindo falta de vitamina D? Porque às vezes a gente só pensa na questão do bronzeado, né? A parte de por fora. Mas tem algum sintoma que o corpo fala? As ações clássicas da vitamina D, a gente fala assim na medicina, né? O que é mais comprovado que ela faz é ajudar na mineralização óssea. Então, se eu tiver uma deficiência crônica de vitamina D, criança ou adulto, eu posso ter uma dor óssea. Tem até uma história assim do raquitismo, que todo mundo já ouviu falar desse termo, raquitismo. O raquitismo carencial é a falta de vitamina D, que dá dor óssea e esse indivíduo está mais, o osso dele está mais frágil, então ele pode ter fraturas também. Por isso que é muito importante a questão da vitamina D nessa parte do metabolismo ósseo. Entendi. Agora, tem uma quantidade de vitamina D, assim, para o corpo de um adulto, vamos pensar, uma mulher, né? A quantidade ideal que ela precisa ter de vitamina D, como é que se mede? Isso. A quantidade a gente mede no sangue. Então, a gente faz exame laboratorial e com esse exame laboratorial a gente define, essa pessoa está insuficiente, deficiente, o que está acontecendo com ela? E o tratamento vai ser baseado também nesse exame de sangue. Então, o que as sociedades médicas elas falam? Elas falam assim, que para grupo de risco, o que seria esse grupo de risco? Osteoporose, doença óssea, lactante, gestante. Quem tá amamentando também? Quem tá amamentando, quem tá grávida, quem tem alguma doença crônica, por exemplo, vou dar um exemplo, diabetes, hipertensão. Essas pessoas, lúpus, artrite reumatoide, né? Essas pessoas, elas têm que ter a vitamina D acima de 30. Quem é saudável pode ter a vitamina D acima de 20, já estaria bom, tá? Então, o ideal é que você meça a vitamina D até para saber qual o tratamento. Porque se tiver muito baixa essa vitamina D, a gente faz o que a gente chama de dose de ataque. Então, é uma dose grande por um período curto. Pra estocar. Isso, perfeito. Tô aprendendo, hein, gente? Nem sabia que Raquel vai sair era daqui. estocar. Então, tá vendo, gente? Vitamina D na ponta do lápis aqui, ó. Então, pra estocar, porque é lipossolúvel, a gente consegue fazer esse estoque. Por isso que a gente consegue tomar uma vez na semana, por exemplo. Então, a gente passa uma dose alta
E aí, depois que esse estoque está feito, a gente faz o que a gente chama de manutenção. Boa. Para não cair de novo esse estoque, a gente põe uma dose mais baixinha. Entendi. Mas assim, doutora Lívia, não dá pra gente medir em casa, né, a vitamina D. Não Tem que dá. fazer exame de sangue, Tem que né? fazer exame de sangue. E uma periodicidade, assim, digamos, é uma vez por ano, pra quem não tem. Para quem é saudável. Pra quem é saudável, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, né? Não pertence ao grupo de risco, por exemplo. Uma vez por ano é o ideal pra gente fazer o exame de sangue? Se você for pegar a regra mesmo da OMS, ele fala que não tem essa descrição, né? Quanto em quanto tempo. Mas uma vez por ano, pelo menos para você saber quanto tá essa vitamina D, seria legal. Tá. E a época que você tem maior chance de ter deficiência é no inverno. Então, faria uma vez por ano no inverno. Entendi, né? Por causa dessa questão, principalmente do tempo que muda, né? O frio também, a gente tá com mais roupa, né? Eu já ouvi falar, doutora Lívia, mas aí você me corrige se eu viajei aqui na maionese, né? Que falta de vitamina D tem a ver com demência. Tem alguma coisa ligada ou não? Ó, a Raquel, ela está antenada nas últimas notícias da medicina. Não, mas é assim, tem muita coisa que a gente lê, mas fala, peraí, é verdade, não é verdade, né? Com esse negócio de fake news, a gente Sim. vai ficar com o pé atrás. É. E quando mexe com a demência, opa, né? É algo sério, né? Teve um estudo, Raquel, que foi publicado, acho que não faz nem um mês, mais ou menos isso, numa revista, e ele falou que quem tinha vitamina D mais baixa tinha mais demência. Olha só. Só que é o seguinte, esse estudo, no rigor metodológico, ele não é tão corretinho, assim, não é perfeito. Papum. E quando você mede a vitamina D, você tá fazendo uma foto, né? Então, aqui tem as pessoas com demência, sem demência, e as pessoas com demência têm vitamina D mais baixa. Mas será que as pessoas com demência, elas se expõem menos ao sol? Então, a gente não sabe se é causa ou se é decorrente da demência, Entendi. de não ser exposto ao sol. Cada pessoa pode ser um quadro clínico diferente, né? São vários fatores. Isso, então assim, também tem essa mesma questão com pessoas que têm obesidade. Então, as pessoas que têm obesidade, elas têm uma vitamina D mais baixa. Isso é um estudo, assim, de anos e anos, já faz 10 anos. Só que, até hoje, os pesquisadores, eles não conseguem falar se as pessoas com obesidade, elas se expõem menos ao sol, ou se não, se é por causa da obesidade que elas têm uma deficiência maior de vitamina D. Ah, entendi. Entendeu? Né? Então tem Então, que estudar mais ainda essa parte, essa né? parte da demência, ela tá muito inicial, a gente não tem como falar assim, é sim um fator protetor, tomar vitamina D vai proteger da demência. Não, isso a gente não consegue falar. Tá. Agora, nessa época de outono e inverno que a gente tá, doutora, como que a gente mantém, então, a vitamina D assim em dia? Porque se não tem o sol, se não tem alimentação, às vezes, né? Que a pessoa, né, não vai investir tanto no peixe, tem que comer aquele balde de cogumelo que não dá, né? Muita gente acaba procurando um suplemento comprimido, né? Você vê hoje muita gente, não, tô aqui com a vitamina D tomando e tal, enfim. Mas tem gente que às vezes procura sem orientação médica, né? Vai na farmácia e compra qualquer caixinha. Qual que é a real orientação nesse caso? Teve até uma notícia recentemente que existem um excesso de pessoas utilizando por conta própria a vitamina D. Puxa vida, automedicando. Automedicando, isso. Eu não aconselho esse tipo de prática, por quê? Vamos falar assim sobre a vitamina D. Entendendo tudo que a gente está entendendo, a vitamina D, ela estoca, né? Então, se eu tenho excesso de vitamina D, isso pode me trazer algum malefício? Sim. A resposta é sim. Respondi certo. Diferente da vitamina C, por exemplo, que sai no xixi, a vitamina D ela estoca. E lembra que o principal fator dela é reabsorver cálcio? Então ela vai aumentar o nível de cálcio no seu sangue. E aí tem duas questões. Ou ela aumenta o cálcio no sangue, ou ela aumenta o cálcio na urina. Se ela aumentar o cálcio na urina, eu tenho mais chance de fazer pedra no rim, nefrolitíase, que a gente chama, né? E até calcificar a medula, o meinho do rim lá, Nossa! que é responsável pela filtração. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. Tá. E uma outra questão é que se o meu cálcio aumenta no sangue, eu posso alterar até meu ritmo cardíaco. Ah, também influi no coração. Influi no coração. Olha, sangue, rim e coração. Então,
dosar a vitamina D, ter um acompanhamento com o seu médico, porque assim, cada caso é um caso, né? É difícil dar uma regra geral. Sim. Dosar, fazer um acompanhamento, mesmo que for uma vez por ano, já tá ótimo para você saber qual o valor que você tem que tomar, se você tem que tomar ou não. As sociedades também não recomendam uma vitamina D muito alta. Acima de 60 já não é recomendado. Por quê? Porque não existe nenhum benefício de uma vitamina D muito alta. A gente viu até que então pode trazer malefícios. Malefícios, né? Tudo que é excesso também, né, doutora? A gente sabe que não compensa, né? Não a compensa. falta faz mal, mas também o excesso, aí ó, quantos problemas que podem dar, né? Foi uma coisa que aconteceu muito no Covid, né? Durante a pandemia, Muita gente em casa. muita gente em casa Sem e as sair. pessoas teve uma questão que a vitamina D melhorava a imunidade. Realmente existe esse estudo, existem alguns estudos mostrando que a vitamina D age em células de defesa do nosso corpo. Mas nenhum estudo mostra que quanto mais melhor. Ou seja, eu tenho que ter um nível adequado. Então, no Covid, muitas pessoas achavam que a vitamina D ia proteger de ter infecção por Covid. E a gente sabe que não, né? A gente sabe só que a gente tem que manter adequada essa vitamina D. Até eu já fiquei com um alerta agora, doutora Lívia, porque você falando em excesso, aí você pega no verão, a galera que vai pra praia torra, né, praticamente, assim, fica lá com aquela cor maravilhosa e tal, mas pode dar um excesso também de vitamina D no exame? Você sabe que o nosso corpo ele é tão inteligente que a gente tem enzimas que quando Olha a só, partir gente. do sol a gente tem esse excesso, né? Não chega a dar excesso, porque tem enzimas que vão lá e quebram. Ah, porque a aí vem a vitamina coisa D. natural. É o isso. sol, né? Agora, quando vem um comprimido, Isso, o que dependendo... pode dar excesso é comprimido. Ah, muito bem. Comprimido pode dar excesso. Agora, o sol não. O sol, o nosso próprio corpo se defende. Olha que maravilha, Interessante, gente. né? Não, o corpo humano, eu vou te falar, viu? É maravilhoso, É muito né? bonito. É tudo assim, casadinho. Agora, a questão assim da vitamina D, você pensa muito em criança também, né? Para as crianças, a vitamina D, ela é recomendada a partir de alguma idade específica? Desde quando nasce ou quando está na primeira infância? Como é que é? Então, a vitamina D na criança, o que a gente pede é uma exposição solar adequada. Então, o que a gente tem que tomar cuidado no mundo atual? O tablet, né? O celular, que às vezes a criança não sai para fazer esporte externo. E aí envolve 1 milhão de coisas, a obesidade, a vitamina D. Então, a criança, não necessariamente ela tem que tomar remédio. Mas a exposição solar da criança já ajuda bastante. Já ajuda bem, né? Sabe que tem uma coisa muito interessante? Que a nossa capacidade de fazer vitamina D, ela vai diminuindo ao longo da vida. Entendi. Então, daqui a pouco eu vou chegar pros idosos, hein? Comecei com as crianças, hein? Então, a criança, teoricamente, ela tem a melhor capacidade de fazer vitamina D. Agora, legal. se você dosa e a criança tem uma vitamina D baixa, você pode conversar com o pediatra dessa criança e suplementar essa criança. Tem até alguns tipos de vitamina D que são em forma de balinha, mas são sem açúcar, legal. tá? Então, só para a criança aceitar melhor mesmo essa vitamina D. Porque querendo ou não, né, a gente sabe que na hora que tem que dar algum suplemento, algum remédio, né, criança às vezes faz aquela birrinha, então quando vem numa forma de balinha é até diferente, né? Isso. E a criança, ela é a criança que não tem a vitamina D, ela pode desenvolver o raquitismo carencial. O que é isso? É a falta extrema da vitamina D, que pode até deixar a perninha da criança mais tortinha. Olha só. Sim. E ter fratura até. Fratura, Sim. a gente chama que não é aquela fratura que a criança caiu da árvore, sabe aquelas coisas? Sim. Não, é uma fratura com baixo impacto. Aham. Igual aquela fratura do idoso. Olha só. Às vezes uma sentadinha no chão, um tombinho bobo, pode dar a fratura. Isso, então é uma das coisas que você tem que investigar é a vitamina, o metabolismo, né, da vitamina D na criança. Então os pais têm que ficar atentos em casa com quais sintomas que a criança pode apresentar. É a questão da dorzinha também, como você falou, no osso? Principalmente a dor óssea. É Tá. aquela dor no meio da perna, no meio da perna que não é muito característica, que quando você palpa e aperta, né? Quando você aperta, não dói, mas a dor continua lá e por dentro a criança vai falar, né? Entendi. Então é o que mais chama atenção. Tem até uma doença, que é uma doença que chama
osteogênese imperfecta, que a gente chama de... Me traduza. Então, Porque a gente bota a chama tecla de- SAP. Vamos lá. A gente chama de ossos de vidro. Que a Ossos criança- de vidro, que olha. a criança pode nascer com fratura. É um outro... Ter uma fratura intrauterina. É um outro diagnóstico, né? Mas assim, Caramba. a deficiência de vitamina D pode estar associada. E aí, então, já vamos pular da criança para gestante. Que você Bora. falou, né, doutora Lívia, que a vitamina D é importante para gestante. E às vezes a questão de ossinho de vidro pode estar ligada com a mãe não tomando a vitamina D na fase de gestação? Ou não tem nada a ver? Esse ossinho de vidro é mais genético mesmo. Ah, tá. Agora, na gestante, é um momento em que o nosso corpo, né, a gente mulher que fica grávida, o nosso corpo requer muito cálcio. Então, ele vai tirar cálcio do seu osso, se necessário. Caramba. Então, o que, que você tem que fazer? Nesse momento, aí sim você tem que ter atenção com a sua vitamina D. Por quê? Porque ela é um cofator, ou seja, ela é um fator de ajuda de absorção do cálcio intestinal. Então, eu tomo leite, eu como queijo... eu como alimentos com cálcio. Sim, mas você também tem que ter sua vitamina D ótima para absorver esse cálcio, principalmente na gestação. Porque Puxa. o seu estoque depende, do seu estoque depende o ossinho do bebê. E Caramba. também, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que fisiologicamente na gestação, ou seja, naturalmente, Aham. o nosso osso ele diminui. Olha só, é. diminui. Para doar para o bebê. Mas só Entendi. que fisiologicamente também, ele volta lá ao normal. Caramba, o corpo humano de novo, né? Agora, a fase da gestação é desde o início, logo naqueles primeiros 3 meses, ou é mais um pouco pra frente, quando a mulher já aparece um pouco mais a barriga, que pega essa fase do cálcio? Desde o início. Desde o início. Desde o início, porque já tem uma formação. Nas primeiras semanas ainda não, né? Ainda, na verdade, é um grupamento de célula. Mas depois já começa a formar a cartilagem. A partir dessa cartilagem é que vem a massa óssea. Puxa vida, então, gente, ó, dê os lugares pra gestante, desde a gestante pra... Tô perdendo massa óssea, pra você passar na sua frente no mercado. Muito bom. Aí a pessoa vai falar, mas você tá com a vitamina D em dia, né? Ah, então tá bom, não vai. Agora, pra quem tá amamentando, doutora, então também tem que estar com a vitamina D, não é só na questão da gestação. Vitamina D, nesse caso, vai como? Isso, Pelo através leite? do leite. Tá. Aí, Raquel, muito bem, através do leite. Então, a mãe que está amamentando também precisa ter a vitamina D ótima, né? Porque no leite também a criança recebe o cálcio e esse cálcio vai tudo, é tudo da mãe. Então depende o que ela absorve no intestino, o estoque que ela tem de cálcio. Eu falei que na gestação cai o estoque de massa óssea nosso e ele só vai se recuperar depois que acabar de amamentar. Puxa vida! Então, todo esse 2 período, anos, olha lá, né? Todo esse período é um período de atenção com a sua massa óssea. Pra quê? Porque fisiologicamente ela se recupera no ponto de partida, mas você precisa ajudar essa recuperação, Sim, né? Ao colaborar máximo. também, né? Isso. E na fase, então, dos idosos, uma coisa que me chamou a atenção é o sol do meio-dia, né? Ou seja, idoso pode continuar tomando solzinho da manhã? Ainda é recomendado? Falar pra minha Pode. avó aí, ó, 95 anos. Pode tomar o solzinho da manhã, todo sol é bem-vindo. Aí aumenta um pouquinho o tempinho, fica lá uns 15, 20 minutinhos, né? Expõe lá a perninha Perninha pra também. tomar o sol da manhã e já ajuda bastante. Isso é muito importante, né? Agora, Tem um trabalho, pode Raquel, falar, da Escola Paulista, aqui de medicina, pode falar. que eles dosaram a vitamina D nos idosos Ah, institucionalizados e falaram assim, a hipótese do trabalho é que ia dar baixa. Só que eles pegaram o grupo controle e os médicos, residentes. Sabe quem deu pior? Os Quem? médicos. os médicos? Olha Sabe só. por quê? Mas o jaleco. Não, brincadeira. Também. Mas o que acontece? O idoso, ele toma o banho dele de sol. E a gente? A gente esquece. A gente não toma o banho de sol. Então, a gente entra para trabalhar muito cedo, sai quando o sol já foi embora. E a gente mesmo não se expõe ao sol, se expõe às vezes menos. Então, vamos dar uma dica, por exemplo, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora no podcast Mulher Entende Mulher. Digamos que tem uma rotina de trabalho de 8 horas, sai cedo de casa, enfim, ou trabalha no escritório, não trabalha na rua, trabalha em ambiente fechado.
qual que seria o ideal para essa pessoa, assim, no dia a dia, quando tiver um dia com sol, para ela dar uma colaborada aí na vitamina D dela? Ai, Raquel, talvez na hora do almoço, né? Ela ficar se tiver um tempinho na hora do almoço, tomar um solzinho na perna. Pode passar o protetor, tranquilo, mas tomar um solzinho quando conseguir. E no final de semana também ajuda, porque lembra, né, que ela é lipossolúvel. Não é o ideal é todo dia, mas nem sempre a gente trabalha com o ideal, né? Sim. Então, no final de semana também ajuda se expor ao sol durante o final de semana. Ótimo. E para quem trabalha na rua, você tem aí motoristas de caminhão, né, os próprios motoristas, ou então garis que às vezes até utilizam aquela proteção, né, por causa do sol também, às vezes tá meio forte, tem que puxar um pouquinho a manga, como é que faz aí pro De pessoal que tá na rua? manhãzinha seria legal puxar a manga, mas não ficar com aquele sol do meio-dia exposto, porque essas pessoas Aí também não dá, né? Já acabam se expondo muito, né? Tá. E o risco. Doutora Lívia, qual assim mito que você mais ouve falar sobre vitamina D? Tem algum que os pacientes chegam pra você e falam: "Ih, doutora Lívia, eu ouvi falar isso sobre vitamina D". Aí você fala: "Não, tem nada a ver. Isso aí é mentira". Tem algum ou não? Eu acho que o principal é essa questão de quanto mais melhor. Quanto mais melhor, isso né? daí foi muito forte, né? Mesmo porque a gente tinha muito medo. Então, no Covid, então alguma coisa que salvasse era muito bem-vinda. Então, eu vou tomar bastante vitamina D porque aí eu vou ficar com o meu sistema imune ótimo. Só que não, eu acabei atendendo pacientes que desenvolveram pedras nos rins, né? Teve paciente que teve hipercalcemia. Ótimo. Então, a gente não deve realmente exagerar. E se você conseguir procurar um médico para conversar com ele e fazer essa dosagem mais assertiva, é melhor. Tudo com orientação médica, principalmente quando for tomar algum comprimido, né? É melhor. Tem gente que fica refém, assim, do comprimido pra sempre, mesmo com sol ou não? Tem. Com sol, não. Com sol dá bastante certo. Tá. Mas, assim, é difícil a gente se expor ao sol e, às vezes, na nossa cidade, o sol não está disponível. Também tem. Se for pra Londres, por exemplo, né? Aquele tempo nublado. Mesmo São Paulo, o índice de deficiência de vitamina D é bem alto. Em São Paulo é mesmo? É alto, é. Nossa. Porque a gente tem uma poluição grande e a gente também tem o sol pouco tempo, né? Se você for ver. Então, em São Paulo, no sul do país, o índice não é pequeno de deficiência de vitamina D. Muito bem. Então, doutora Lívia, eu queria agradecer nosso papo aqui do Mulher Entende Mulher hoje, né? A doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista. A gente falou muita coisa sobre vitamina D, né? Esclarecemos aí bastante dúvidas. Então, qual que é o seu recado para o paciente que for te procurar ou então procurar um médico sobre vitamina D? Ou seja, os exames que tem que fazer, a rotina, e se estiver sentindo alguma coisa, qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é procurar um médico da sua confiança, dosar essa vitamina D, mas para quem é mais importante a vitamina D? Para as mulheres, principalmente na pós-menopausa. Peraí. Então... Vamos falar de menopausa, gente. Pelo amor de Deus. A fase encantada da menopausa. A fase encantada, que todas passaremos, né? Ou passamos. Então, nesse momento, é um momento que a gente tem uma... Lembra que eu falei da gestação, da lactação, Sim. que perde osso, mas volta. Na menopausa, a gente perde osso e não volta. Ai, que a menopausa, doutora, a gente quer, sabe, colocar o tapete assim, levantar e baixar a poeira pra baixo. A gente não quer lembrar que existe a menopausa. Não dá calor, dá um monte de coisa, né? Falta então, hormônio, quer né? dizer que também a vitamina D é prejudicial na menopausa? Então, o que acontece? Acontece assim, que durante a menopausa, a gente tem uma diminuição do estrogênio. E o estrogênio, que é o hormônio feminino, o principal hormônio feminino, ele é o principal fator que ajuda no osso, na massa óssea. Então, ele mantém nossa massa óssea. Quando a gente perde o estrogênio, que aí é a definição da menopausa, nossa massa óssea também vai caindo progressivamente. Então, nesse período, é o período que você mais tem que ter atenção com a vitamina D. Por quê? Porque nesse período é um período que eu posso ter o diagnóstico de osteoporose, osteopenia ou até fratura por fragilidade, que é essa fratura sem trauma. É onde a vitamina D mais vai te ajudar.
Caramba, então tem que estocar bastante vitamina D. Isso, lembra só, quanto mais melhor, mas tem que estar lá na faixa de normalidade, principalmente nesse período. Porque senão você vai estar ajudando no período da menopausa, mas está influenciando outros órgãos aí que a gente já comentou, né? Isso. Então, puxa vida, mais esse ponto e vírgula para menopausa aí que a gente precisa se preocupar, né? Sim, esse Ótimo. é um período complicado, né? É bom saber. Então, ó, tá vendo, gente? Quando chegou no consultório da doutora Lívia, já fala, tô na menopausa, já vai falar vitamina D agora, né? Sim. Olha, muito bom, doutora Lívia. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada, Raquel. O pessoal pode te encontrar nas redes sociais, Sim. né? Pra tirar mais dúvidas também. Então, tá aí pra gente começar um inverno que já tá batendo na porta, mas pro pessoal não esquecer das dicas sobre vitamina D, né? Sim, tô à disposição nas redes sociais. Qualquer coisa pode mandar dúvida lá no Instagram. Obrigada Ótimo. pela oportunidade, foi muito bom, adorei. Que bom. É isso aí, gente. Ó, bora tomar aquele solzinho maneiro, respeitando aí os horários, principalmente nas pernocas aí também, pra não esquecer, que é a parte do corpo que a doutora Lívia já falou pra gente que absorve mais, né? E fica por aqui o nosso podcast Mulher Entende Mulher. Obrigada mais uma vez aí pela participação. A gente se vê na semana que vem com mais um assunto legal pra nós mulheres, hein? Um beijo e até lá!